A história não poderia ser melhor. Deus, o Criador de todas as coisas, após ter terminado a obra da criação, descansou. Ele contemplou a beleza de tudo o que fizera e viu refletida no universo a sua glória. Como diz Gênesis, Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. O ser humano, homem e mulher, formados a partir do pó da terra e dotados da vida diretamente do Senhor, passaram a viver no jardim do Éden, o epicentro da presença de Deus, em harmonia e felicidade entre si e em relação também ao Criador. Não havia vergonha, não havia culpa, pois não havia pecado. O nu era puro e o olhar deles em relação a eles mesmos e em relação ao seu ambiente era sem mácula. Tudo estava bem. Ambos, Adão e Eva, nossos primeiros pais, gozavam de um estado que só eles experimentaram. Eles foram os únicos que tiveram livre-arbítrio e, como tal, mantinham um relacionamento diário com o Criador de todas as coisas e, por meio da sua obediência, eram constantemente abençoados. O que poderia dar errado em tudo isso? Por que as coisas deram errado? Por causa do pecado cometido pelos seres humanos contra o Criador. A grande história de Deus começou como qualquer outra narrativa. Os personagens são apresentados, o cenário é descortinado e os primeiros vislumbres da atuação já podem ser vistos. No grande teatro da glória de Deus, não havia espaço para outra coisa a não ser o protagonismo incontestável do Senhor Deus. Em função desse Deus que abençoara o ser humano com fertilidade e prosperidade, tudo estava tão bem, mas, como em toda narrativa, algo surgiu de fora para dentro do enredo a criar um ambiente não somente diferente, mas de ruptura. Eis que o problema aparece. Sim, já no terceiro capítulo de Gênesis, nas primeiras páginas da Bíblia Sagrada, a crise se instala no Jardim do Éden, no santuário do encontro diário de Deus com seus representantes reais, Adão e Eva. Diz o texto sagrado que a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia criado, entra em cena. A serpente, que mais tarde vai ser identificada como o próprio diabo, conforme Apocalipse 12:9, vai ao encontro da mulher, de Eva, e lhe faz uma pergunta. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Qual o mal de se fazer uma pergunta? É que a questão posta pela serpente era, na verdade, uma tentativa de abalar a confiança que a mulher tinha naquilo que Deus havia dito. A serpente não veio apresentando uma outra versão dos fatos ou desdizendo aquilo que o Criador havia dito. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, dissera o Senhor. Claro que Eva sabia dessa proibição. Aliás, a única que o Criador estabelecera como regra do jogo. Mas a pergunta maliciosa da serpente fez com que Eva vacilasse. Sim, foi isso que Deus disse. Se tocarmos e comermos desse fruto, morreremos. A serpente continua a sua sedução. É claro que vocês não vão morrer. Deus sabe que quando vocês comerem do fruto, seus olhos vão se abrir e, como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. A serpente começa a apresentar a Eva a descrição de um Deus que não era aquele que estava se relacionando com ela. Ao invés de um Deus provedor, bondoso e perfeito, a serpente apresenta um Deus talvez mesquinho ou ciumento. Um Deus que, na verdade, está escondendo alguma coisa dos seres humanos de forma indevida. Um Deus que não merece confiança naquilo que diz. Deus disse que eles morreriam e a serpente vem e diz, não é bem assim a história. A confiança de Eva desmoronou no exato momento em que surgiu a dúvida em seu coração. Sabe quando a confiança é quebrada? Pois é. Eva deu ouvidos a um estranho que veio questionando sobre a bondade de Deus. E ao invés de Eva continuar firme no Deus que ela já conhecia, ela simplesmente cedeu. A dúvida que surgiu no coração de Eva foi letal.
O foco dos olhos de Eva se movera da incontestável beleza da glória de Deus para a aparente e efêmera beleza do fruto proibido. A dúvida que surgiu no coração de Eva fez com que a sua confiança se deslocasse do Senhor para si própria, na medida em que ela se viu como Deus. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Os dois pecaram. No momento em que ambos cederam à cilada, à enganação da serpente, ambos caíram. A culpa é dos dois, de toda a humanidade ali representada. Cair, na verdade, é um verbo que não expressa com tanta exatidão o que aconteceu. De fato, eles se separaram e foram separados de Deus. A desobediência e incredulidade resultou no pecado. E uma vez pecadores, automaticamente se viram separados de um Deus totalmente santo. Não somente de Deus, mas de todos os propósitos gloriosos que Ele havia projetado a eles. Adão e Eva tomaram a dose fatal do veneno que fora oferecido a eles com o rótulo de vitamina. Na tentativa de serem como Deus, perderam tudo, até a sua humanidade. Uma palavra que resume muito bem a ideia do que está acontecendo aqui é a palavra autonomia. No lugar deles viverem para Deus e a serviço do próximo, eles passaram a viver em função deles mesmos. Antes da separação, da queda no Éden, Adão e Eva viviam em plena comunhão com Deus. Aquilo que eles faziam, ou seja, suas obras manifestas em obediência, agradavam ao Senhor e faziam com que eles experimentassem as incontáveis bênçãos do Criador sem reservas. Adão e Eva não eram inocentes no sentido de não terem nenhuma sensibilidade em relação ao bem e ao mal, não. Pelo contrário, faziam apenas o bem, dependendo de Deus e confiando, permanecendo na palavra e obedientes ao Criador. Aí vem a serpente, que desvirtuando aquilo que Deus dissera originalmente a Adão, engana sutilmente os nossos primeiros pais, dizendo que, ao comer do fruto, eles poderiam, por sua própria conta, discernir, definir e estabelecer o que para eles seria o bem ou o mal. No frigir dos ovos, o que fez os olhos de Eva brilharem ao olhar o fruto e o que fez Adão comer do fruto sem sequer questionar o que estava sendo feito, foi a grande ilusão que a partir daquele momento os dois seriam rei e rainha sobre a terra, sobre toda a criação. Eles não precisariam mais de Deus, agora eles seriam donos dos seus destinos e senhores das suas almas. Eles quiseram autonomia, mas miseravelmente se tornaram escravos do pecado. E a partir de então, todos os seus descendentes também se identificaram com essa separação. Veja o que a nossa Confissão de Westminster diz a esse respeito. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Por esse pecado eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus e assim se tornaram mortos em pecados e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades a partir do corpo e da alma. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado aos seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posterioridade, que deles procede por geração ordinária. O prejuízo foi total. A história tomou um rumo totalmente contrário daquele que imaginaríamos ser a história de Deus com a humanidade. Agora, com essa culpa, Deus os pune a ambos, homem e mulher. Ambos também são expulsos do jardim da presença de Deus, quando puseram o primeiro pé no mundo que acabara se transformando em um ambiente totalmente hostil a eles. Será
que a ficha dos nossos primeiros pais caiu, o caminho de volta para o jardim foi completamente e definitivamente fechado. Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O pecado sempre nos faz tomar a decisão errada. Aliás, esse errado não é apenas um juízo moral. O errar significa desobedecer a Deus e se rebelar contra Ele. O que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem comido daquele fruto proibido? O que teria acontecido se ambos tivessem passado no teste? Não temos essa resposta. Vivemos hoje a realidade da separação que aconteceu lá no Éden. Separação que até hoje, e enquanto esse mundo existir, causará todos os males. David Foster Wallace, romancista norte-americano, disse certa feita: todo mundo adora alguma coisa. A única escolha que temos de fazer é o que adorar. Wallace entendeu que em cada um de nós existe uma inclinação a confiar absolutamente em algo ou em alguém. Nesse sentido, o pecado é um ato de rebeldia contra Deus, pois escolhemos qualquer outra coisa, mesmo a nós mesmos, para entronizar e assim adorar. O pecado sai caro, gera condenação. Deus se dirigiu em ordem a Adão, depois a Eva e por fim a serpente. Mas a serpente, ao inimigo dos filhos de Eva, ao inimigo hoje das nossas almas, Deus expressa o seu plano futuro de consertar o estrago feito pelos seres humanos. O Senhor disse: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você o ferirá o calcanhar. No momento do maior erro do ser humano, Deus revela o seu maior plano de resgate. Esse trecho é chamado pelos estudiosos de proto-evangelho, ou seja, na separação, a reconciliação já é anunciada, as boas novas da salvação já são pregadas. O descendente da mulher é referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa do pecado do ser humano, seu calcanhar foi ferido, ou seja, ele foi morto na cruz. Mas ao terceiro dia, ao ressurgir dos mortos, Jesus pisou na cabeça da serpente, decretou a sua derradeira vitória sobre Satanás e nos chamou para vivermos a nova vida em seu nome. O Brian Walsh e o Richard Middleton disseram o seguinte: nós, como seres humanos, com frequência deparamos com dois caminhos. Um que leva à verdadeira adoração a Yahvé e o outro que leva ao culto aos ídolos. Ou refletimos a imagem de Deus em nosso amoroso governo na terra, ou deixamos de cumprir essa tarefa em desobediência. A separação, ou seja, a queda, foi um problema cultico. Decidimos adorar a criatura ao invés do Criador. E fazendo isso, o ser humano criado para ser o representante leal de Deus no mundo, perdeu a sua coroa, caiu e com ele toda a criação foi sentenciada à escravidão do pecado. Será que a história vai terminar assim? A despeito desse grande ponto de ruptura e de crise na nossa narrativa, a história de Deus com o ser humano não é a descrição de como o ser humano foi definitivamente condenado, não! Estamos lendo sobre a história da redenção, ou seja, de como Deus já planejou uma porta de escape para que, por um lado, o ser humano fosse novamente alcançado por sua graça e, de outro, Deus pudesse se revelar tal como Ele é, o Deus Pai, Filho, Espírito Santo, glorioso e digno de toda a adoração. A história não é sobre nós, é sobre Deus, o Deus Trino. Quando entendemos isso, fica fácil de vislumbrar que Deus em tudo o que acontece sempre será exaltado
pelos seus perfeitos atributos. Sua bondade, graça, misericórdia, justiça, sabedoria sempre serão evidentes, mesmo a despeito das nossas falhas e dos caminhos errados que insistimos em tomar, seduzidos em grande ou em pequena medida pela tentação de sermos para nós mesmos nossos próprios deuses.